Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa, e o filme escolhido é o filme Mufasa, que mostra a história do pai do Simba, do Rei Leão, por Barry Jenkins. Ele é mais conhecido pelo filme Moonlight. A nota no IMDb é uma nota boa, 6.8 de 10. E o filme, como eu disse, é mostrando a história. Na verdade, o Simba se ausenta do reino junto com a Nala para ele resolver alguns problemas. Enquanto isso, a Kiara fica com o Rafiki e o Timão e Pumba, onde o Rafiki decide contar uma história inédita que é do avô dela, que é o Mufasa. E aí começa a história, o Mufasa com os pais dele, deixa eu ver o nome deles aqui certinho. Os pais dele, o Bassego e a Afia, que a Afia é a mãe dele, e eles estão procurando por um lugar lendário, sagrado, chamado Milele. Esse Milele ninguém sabe onde que está, se falam que é um mito, que é uma coisa que não existe, só que eles vão continuando. Só que aí enquanto o Mufasa está na água se divertindo com os outros animais, acaba tendo uma enchente e ele se separa dos pais deles. Até que aí no meio a gente já sabe o que vai acontecer. A gente vê o Taka com a mãe dele, que é a Ashe. Ele vê o Mufasa preso num tronco, e aí ele vai vendo um monte de jacaré e decide salvá-lo. Só que como o Mufasa se torna um forasteiro, ele não é bem aceito pelo pai verdadeiro do Taka, que é o Obazi. Não gosta dele, tanto que ele fala que o Mufasa ele vai correr contra o Taka, e se ele ganhar, ele vai ficar junto do lado das leoas, ele não vai ficar do lado dos leões. Então a gente já vai vendo uma discórdia que vai acontecendo. Só que o grande sonho do Taka, pessoal, era sempre ter um irmãozinho. Ele faz a corrida, ele podia ter ganho do Mufasa, só que ele decide tirar o pé e deixar o Mufasa ganhar. E com isso, ele vai sendo adorado pela Ashe. Só que a gente vê que o Taka, na verdade, pessoal, conforme vai crescendo, fica adolescente, ele é aquele verdadeiro covarde. Ele é muito inteligente, só que ele não tem força bruta, e quando tem briga ele decide fugir. E o Mufasa é diferente, como ele viveu com as leoas, ele vai adquirindo um instinto de caça e consegue detectar tanto a presença de inimigos quanto da própria caça. E aí ele vai se tornando bem adorado. Até quando a gente menos espera, aparecem dois leões brancos que surgiram da além e atacam o Taka, a Ashe e o Mufasa. E o Mufasa decide defender a Ashe, ele salva ele, enquanto o Taka foge para pedir ajuda, que nem um covarde. E aí o Obazi fica tão grato com isso, que ele conseguiu salvar a Ashe, que ele começa a ser adorado. Só que aí o Mufasa fala, só que tem um grande problema. Eu tenho certeza que eles estão nas proximidades e eles vão invadir aqui quanto menos imaginar e matar todo mundo. E aí o Obazi fica achando estranho, mas manda um espião ir atrás. E aí quando o espião volta, ele fala que era verdade, que tem um novo grupo uma nova manada de leões, lá um monte de leões brancos que estão querendo invadir a mando do Kyros, que é um leão selvagem, brancão lá, que ele está matando todo mundo e dominando só o grupo dele lá de leões que está sobrevivendo. O resto ele vai matando todos. E aí o que acontece? Quando que ele volta lá, o espião, o Taka decide fugir com o Mufasa, e enquanto a gente vai vendo que o Kyros vai matando todos eles e vai indo atrás do Mufasa e do Taka. Só que quando que eles chegam num desfiladeiro, o Taka decide pular levando junto o Mufasa. E aí quando a gente acha que eles vão conseguir fugir finalmente, o que acontece? Uma das leoas lá pula, vai atrás de um jacaré e mata ela, para sorte deles. E aí quando que eles conseguem sair desse riacho aí, que eles são levados lá para frente, eles encontram a Sarabi junto com os Zazu, pessoal. Sim, a Sarabi, que mais para frente, como todo mundo sabe, é a mãe do Simba e a mulher do Mufasa. Só que eles vão se conhecendo, vai mostrando os Zazu, e também a gente vê uma coisa que a gente nunca imaginar. A gente vê que o Rafiki, pessoal, aquele macaco que é vidente e tudo mais, sabe todas as coisas, ele é exilado, ele é expulso do grupo dele. Tanto que aí ele encontra o Mufasa, o Taka, o Zazu e a Sarabi, e eles se unem. São tipo o grupo dos exilados lá, os perdidos. E eles vão se unindo. Só que os leões brancos, pessoal, não dão trégua para eles. Eles já aparecem, já vão atrás deles para tentar matá-los. Só que o Mufasa
percebe que vai acontecer essa matança e ele alerta a Sarabi, que ela também é uma leoa caçadora, e ela fala que é verdade, que é melhor eles irem por baixo, porque senão eles vão ser capturados. Só que mesmo assim, indo por cima, as leoas conseguem encontrá-los e vão tentar enfrentar. E aí tem um monte de elefante, eles acham que os elefantes vão ajudar, e os elefantes não estão nem aí, só estão fugindo porque não é problema deles, né? E aí o que acontece, pessoal? A Sarabi tem a ideia de acertar uma colmeia e sair correndo para começar aquela debandada dos elefantes e começar aquela algazarra, né? Aquela zona dos elefantes fugindo desesperados e passando em cima de qualquer um. Só que o grande problema é que um dos elefantes derruba a árvore que estava a Sarabi e ela cai. E quando ela cai, o Mufasa instintivamente vai e protege ela. Só que o Taka revelou antes para o Mufasa que ele estava gostando da Sarabi, que ele estava achando ela interessante, que eles tinham tudo a ver. E aí o Mufasa mente fala que quem protegeu a Sarabi foi o Taka. Só que ela já desconfiava que não era verdade, talvez pelo cheiro, não sei. E aí eles decidem ir para um lugar assim, cheio de neve, que é a primeira vez que mostrou neve até nessa animação. E aí eles vão fugindo pela neve até que o Mufasa, como é muito esperto, decide apagar todas as pegadas com os azul, batendo e derrubando a neve e cobrindo o sastro deles. Só que o grande problema é que a gente vê que a Sarabi sabia que foi o Mufasa que salvou e vai se encantando com ele e vai gostando dele. Quando o Taka vê isso, pessoal, bate aquele ódio no coração dele. E quando ele vê o Kyrus com aqueles outros leões perdidos, ele fala, meu, agora eu vou me vingar. Ele chega lá, numa boa, fala com o Kyrus e fala, ó, eu vou entregar o Mufasa para vocês. Principalmente que o Mufasa, esqueci de falar, ele matou um dos filhos do Kyrus, por isso que ele está totalmente revoltado também. Então ele quer matar o Mufasa para se vingar. E aí, quando a gente menos imagina, os leões encontram finalmente o grupo do Mufasa. Só que, para a grande sorte deles, eles chegaram em tal de Milele. Realmente existe Milele, que a gente vai descobrir mais para frente, que é um lugar pacífico, onde todos os animais vivem em plena harmonia. Parece que já conhece algum lugar assim, né, pessoal? Eles pedem ajuda dos animais porque o Kyrus chegou com um grupo dele para matar todo mundo. Só que aí os animais falam, meu, isso não é problema meu, eles vão matar vocês, a gente não tem nada a ver com isso, a gente mora em Milele e a gente quer paz. Só que aí o grupo deles decidem se unir e fala, não é bem assim, depois que eles matarem todos os leões aqui, eles vão matar todos os animais, ou seja, se vocês não ajudarem agora, vocês vão dançar também. E aí os animais decidem finalmente ajudá-lo. Vão todos eles enfrentando os leões, o Rafiki vai enfrentando, a Sarabi, todos eles vão se enfrentando lá, até que a gente vê que o Mufasa enfrenta o Kyrus. Só que o Kyrus é um leão adulto e muito mais poderoso, né, pessoal? E o Taka vai vendo toda a briga que vai acontecendo. E aí quando que o Mufasa está prestes a ser morto e vai tomar um tapa na cara, o Taka se sente... O Taka se arrepende, pessoal, bate aquele arrependimento e ele decide entrar bem na frente do tapa do leão. E é por isso que ele fica com aquela cicatriz no olho aqui e é apelidado depois de Scar. E aí quando que ele enfrenta, os dois vão se unindo, vão enfrentando o Kyrus, só que o Kyrus é muito mais forte. E aí vai acontecendo umas coisas ali, vai tendo tipo um terremoto, alguma coisa semelhante, um tremor. E aí quando que eles caem, pessoal, o Mufasa cai na água junto com o Kyrus. E o Kyrus agarra ele e vai tentar matá-lo. Ele consegue empurrá-lo e quando ele empurra, vem uma pedra e mata o Kyrus. Com isso, ele sai do lugar, ele agradece todos os animais e quando a gente menos espera, ele sente o cheiro e uma presença que ele nem imaginava, pessoal. Quem que ele encontrou lá? Ele encontrou a mãe dele. Ele encontrou finalmente a Aphia, a mãe dele. Só que o pai dele foi morto também pelo grupo do Kyrus. Ou seja, ele matava todos os leões e deixava só as leoas vivas. Ele fazia isso para dominar todo o reinado, né? Que ele queria ser o rei da selva. O Mufasa agradece todos os animais por terem salvo e ele é chamado de rei pelos animais, o novo Rei Leão. E ele fala, não sou rei nem nada disso. E os animais falam, sim, você será o rei. E aí ele finalmente sobe naquela pedra, dá aquele rugido. E a gente vê depois que volta a história, a Kiara está esperando os pais, chega o Simba
junto com a Nala e com o novo irmãozinho dela, para aqueles que assistiram A Guarda do Leão, que é um desenho, uma série animada do Rei Leão, aparece finalmente o Kion, que nunca tinha aparecido nem no Rei Leão 1, nem no Rei Leão 2, nem no Rei Leão 3 e nem no live action. E termina dessa forma que com certeza pode ter um gancho para um Rei Leão 2 verdadeiro, né? O Rei Leão finalmente, não continuação direta do Rei Leão. E termina dessa forma. Então vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, as pessoas reclamaram muito dos gráficos no Rei Leão 1 live action, né? Que se não me engano, acho que é de 2019. Eles melhoraram completamente os gráficos, está muito bonita a animação. A história do Mufasa é muito surpreendente, emocionante, aquele verdadeiro que você nem imagina o que vai acontecer na história. Ficou muito legal a história do Taka, né? Que eu esqueci de falar também que o Mufasa fala que nunca mais vai falar com o Taka, e aí ele, como ele fica com a cicatriz, ele fala que chama ele de Scar. Ele fala que ele nunca mais vai pronunciar o nome do irmão dele. E também ficou muito legal mostrando a história do Rafiki, que nunca mostrou que ele foi exilado, que ele não era um macaco, que ninguém gostava dele. A gente nunca imagina que era um macaco, que ele é solitário, que ele não tinha um lugar. Ficou também muito legal mostrando a história do Taka, né, que se torna um Scar, a motivação dele, e a gente nem imaginava, e a gente finalmente entendeu por que no live action do Rei Leão, quando ele acha que ele matou o Simba junto com o Mufasa, ele fala que a Sarabi era pretendida a ele, porque ele acha que o Mufasa na verdade furou o olho dele, mas na verdade foi por causa que o Mufasa salvou a vida da Sarabi e ela foi grata a ele, eles se gostaram, e vocês já sabem o resto da história. O que eu não gostei, pessoal, eu acho que devia ter focado um pouco mais. O que eu não gostei, pessoal? Eu acho que a parte da metade pro final ele deu uma decaída, assim, ele ficou um pouco muito enrolado. Mas dá para entender por causa que era para apresentar o grupo e tudo mais. Mas mesmo assim, devido a esses motivos, pessoal, eu dou uma nota 8,5 pro filme. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.